E aí, segundo ano? Tudo tranquilo? Que bom, graças a Deus, espero que esteja tudo bem. Pessoal, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo, tá? Continuando um pouco falando sobre a sociologia no Brasil. Agora, vamos até algumas coisas que eu comentei na aula passada, a gente vai comentar também, então vai ser um videozinho bem mais curto, né? Porque eu me empolguei na aula passada, falei mais. Mas vai falar sobre a sociologia no Brasil, vertentes, temas debatidos. Falar um pouco sobre essa formação, o que mais norteou a sociologia nesse primeiro momento. E aí vocês vão lembrar que na aula passada eu falei sobre isso, né? Que basicamente a primeira parte, né, dividimos em três partes, né? A primeira parte da sociologia, ela foi mais focada na questão do entendimento, da compreensão, da formação brasileira, étnica, racial brasileira, né? Na formação cultural do Brasil, né? Na miscigenação, na mistura de etnias, né, nos comportamentos, na imposição dos colonizadores, digamos assim, ou como foi chamado, né, os invasores, né? Então, esse foi o que permeou essa primeira parte. Na segunda parte, a sociologia se preocupou mais com a questão dos direitos, né, dos direitos civis, direitos sociais, direito político. Também teve aquele período Ih, caramba, esqueci. Período da ditadura militar, né? E em seguida teve a terceira fase da sociologia, que é esse período que nós vemos hoje, que a sociologia se preocupou mais com as questões sociais específicas, né? Questão religiosa, questão sexual, opção sexual, questão política, econômica, desigualdade social, foi temas mais específicos, violência, como temas mais específicos. Começou com temas mais abrangentes, depois seguiu para temas mais específicos, certo? Então vamos lá, vou abrir o slide aqui para adiantar nosso lado. Vamos aí. Sociologia brasileira, principais vertentes, tema debatido. Né? Então, primeiro, a colonização e os aspectos étnico-raciais. Foi o princípio. Lembra que na aula passada eu falei do Olivério Viana? Quem que foi Olivério Viana? Foi um dos primeiros a formular uma visão sociológica sobre o Brasil. Sua contribuição está relacionada à formação do povo brasileiro, destacadamente sobre a temática racial. Lembra que eu falei que ele estava destacado na aula passada? Que Olivério Viana tinha uma teoria racista, né, da formação da sociedade brasileira. Ele atribuía que a organização, a desorganização, digamos assim, da sociedade brasileira estava muito ligada a essa miscigenação que tinha de raças. E ele defendia, entre outras coisas, o embranquecimento da população, né? Sugeria fronteiras sendo fechadas, controle social mais rígido, para que a miscigenação fosse brecada, fosse parada, e com o tempo, né, as gerações seguintes iriam embranquecer a população. Uma teoria que hoje, no dia de hoje, assim, até impensável, né? É até assim totalmente refutada, né? Não tem nenhuma, como dizer, nenhuma legitimidade acadêmica, porque é contra o que a ciência, o entendimento hoje prega. Mas naquela época foi importante. Por quê? Porque também seguia um padrão da sociedade. Lembrando que a sociedade brasileira, durante muito tempo, teve a questão da escravidão e o racismo como algo muito comum. Hoje, né, de algum tempo atrás, foi tipificada como um crime, né? Hoje existe uma luta muito grande para que essas situações se dissipem, que não aconteça mais, mas ainda assim existe. Mas nessa época era muito comum, né? Era natural. Natural não, vamos esquecer isso que eu falei. Era social, né? Era comum. Tá? E o Olivério Viana teve essa importância. Foi importante porque foi a primeira ideia de uma obra sociológica, da formação da sociedade brasileira. O que a gente pode aproveitar da obra dele hoje? A ideia da miscigenação, da mistura, que foi algo sempre muito latente, muito vivo, muito constante no Brasil, certo? Atualmente, tais estudos racistas seriam refutados, né? Já expliquei por quê, e tratados como desprovido de legitimidade acadêmica científica. Por quê? Porque defendia algo que, primeiro, não era a resolução, não iria resolver. Segundo, que desprestigiava, né, o que a gente chamou de raças, hoje são etnias, desprestigiava várias etnias, as que não fossem exclusivamente da raça branca, de cor branca, né? Privilegiava outras e tentava meio que
condicionar o tipo de sociedade que iria se desenvolver no Brasil, né? Sendo que a gente sabe que o segredo da sociedade é essa mistura hoje, a miscigenação, essa miscelânea de pessoas, de culturas, de comportamentos, de ideias, de ideologias e por aí vai. É isso que faz a sociedade ser o que é hoje, importante, que consegue englobar todo mundo, beleza? Depois vem o Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro também foi muito importante nesse princípio. Por quê? Eu já pode ir até aqui para baixo, depois vocês podem olhar lá na apostila de vocês, então agora, que ele coloca a formação da sociedade brasileira baseada em 3 matrizes étnicas. Matriz Tupi, Matriz Lusa e Matriz Afro. O que ele quer dizer com isso? Que a sociedade brasileira ela foi formada desses 3 pilares. A matriz Tupi com a questão com a sociedade dos indígenas, a matriz Lusa dos portugueses, né, que colonizaram o país, e a matriz Afro dos escravos. E isso gerou a sociedade brasileira, uma sociedade muito misturada, uma sociedade muito miscigenada. Por quê? Porque o sucesso, o início disso foi assim. Certo? Por mais que nós vimos, por exemplo, que os portugueses tentaram limitar isso, condicionar aquilo que faria, né? A cultura indígena até hoje é pouco valorizada no geral pelo brasileiro. Isso é algo que a gente vem trazendo desde esse período. A questão também racial também é uma coisa que nós viemos trazendo desde esse período da colonização, né? Mas é inegável que a sociedade ela acha seu caminho. Então, com tudo isso que foi feito, com tudo isso que foi tentado fazer pelos colonizadores, né? Mesmo assim a sociedade sobressaiu, ela alcançou um jeito de se misturar, de se miscigenar. E hoje nós não temos um perfil de brasileiro. Se a gente não tem um perfil de brasileiro específico, ó, esse cara aqui é a cara do Brasil. Não tem, nós temos vários Brasis, que é o que ele determina, que ele comenta também, que ele cria essa ideia de que nós temos vários Brasis. Se você pegar o brasileiro lá do Rio Grande do Sul, o brasileiro de São Paulo, o brasileiro de Minas Gerais, o brasileiro de Minas, o brasileiro do Pará, o brasileiro do Maranhão, o brasileiro da Bahia, são Brasis diferentes, culturas diferentes, dentro do mesmo Brasil, sendo todas elas culturas brasileiras, mas são culturas diferentes, comportamento, a fala, as gírias, né, a organização cultural, os comportamentos culturais, as manifestações culturais, todas elas são muito misturadas. Né? Então, nós não temos um Brasil, nós temos vários Brasis dentro do país. Isso é que, principalmente para os estrangeiros, causa assim, um grande impacto quando eles vêm no Brasil. Entender que o Brasil é um país tão grande, um país tão miscigenado, um país tão misturado, que nós temos várias culturas de vários lugares do mundo, todas englobadas aqui no Brasil, com assimilação, com adaptação a nós, a nossa realidade, interferência em alguma coisa ou outra. Isso é que é, digamos assim, a cara do brasileiro, é a mistura, é a miscigenação. Ficou conhecido por sua dedicação à causa indígena no Brasil e à educação, tendo um papel importante, né, na criação e implementação da legislação educacional brasileira. Então, sempre que ouvirem falar da Darcy Ribeiro, lembre do papel importante que ele teve na educação. Foi muito importante para a educação do Brasil. Foi digamos assim, o cara que deu um rumo mais claro, né? Não sozinho, claro, com outras pessoas, mas foi o cara assim, que deu um rumo mais claro para a educação, que formalizou a educação brasileira. Hoje nós precisamos atualizar, melhorar, mas partiu disso. Teve o primeiro ponto assim, comum da educação foi influenciado, participado pelo Darcy Ribeiro. Concentra sua análise na origem do Brasil. Surgimos da confluência e do entrechoque, do caldeamento do invasor português, dos índios silvícolas e dos campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Então é essa, né? Essa que é a ideia do Darcy Ribeiro da formação do brasileiro, a mistura de índios, portugueses e africanos. Mesmo que os índios e os africanos não tivessem status de cidadão, não tivessem status de importância, mas naturalmente, o fluxo natural fez com que essa fosse a base da formação da sociedade brasileira, baseada nessas 3 matrizes: matriz Tupi, matriz Lusa e matriz Afro. Beleza?
Tranquilos? Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, depois vocês podem ir lá na página 123, que tem uma descrição do que seja a democracia racial, certo? Então, o seu primeiro livro, e o mais conhecido, Casa Grande Senzala, trata de um apontamento sobre a configuração étnico-racial brasileira. Qual que era a ideia? Né? Considerava uma obra clássica marcada por elogios e críticas, a democracia racial. Qual que era a ideia do Gilberto Freire? Desculpa. A obra dele, Casa Grande Senzala, ela traduzia, na visão dele, um retrato fiel da organização social brasileira. Então, tinha um senhor branco, né, na casa, e tinha seus escravos, que eram submetidos a ele, e, consequentemente, tinham menos benefícios, tinham menos vantagens, socialmente eram menos favorecidos, existia uma desigualdade ali entre eles. Mas, ao mesmo tempo, existia uma relação, segundo ele queria mostrar, uma relação de equilíbrio, uma relação segmentada, uma relação sedimentada, uma relação pronta, uma relação que fazia com que aquilo representasse, exatamente o tipo de relação que existia na sociedade brasileira, né? No caso aqui, especificamente com a questão racial, de que um grupo tinha mais benefícios e outros não tinham esses benefícios, tinha menos direitos, né? Pela lógica não deveria existir, mas era assim que funcionava, e isso refletia como era na sociedade. Freire escreveu sobre a perspectiva do senhor branco, de escravos, defende que a Casa Grande e a Senzala representavam um sistema econômico, social, político, religioso e sexual, certo? Ou seja, o sistema da escravidão, né, da obra Casa Grande e Senzala, era um sistema que definia, que exemplificava como foi a formação na sociedade brasileira. Era um sistema organizado, certo? E aí, quando ele fala assim, com a questão econômica, é isso, uns eram os escravos, outros eram donos dos escravos e donos do que era produzido por eles, né? Uma questão social, a questão dos direitos que eu falei, da importância do status, do valor que se tinha, né? Uma questão política, né? Esses brancos eram os donos do poder, né? E qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Uma questão religiosa, lembrando que as religiões afro, aqui no Brasil, durante muito tempo, tiveram esse estigma de coisa ruim, de coisa errada. Por quê? Porque era muito simples. Foi muito simples para os portugueses, por exemplo, para minimizar a execução desses atos religiosos, da representação religiosa dos negros, né, dos africanos, né, das etnias afro, condicionar isso a coisa ruim, a coisa errada. Primeiro que não era permitido, né, e depois condicionar a coisa errada. Era uma forma muito simples de afastar a boa vontade da sociedade para essas práticas, e elas se perduraram até hoje. Elas fazem parte do entendimento de sociedade que o brasileiro tem, infelizmente. E a questão sexual. Por quê? Porque era muito claro que os escravos, as escravas, né, eram relegados ao segundo plano, muitas vezes valiam menos, né, socialmente do que animais, né, animais de estimação, né, mas existia sempre uma relação envolvendo a questão sexual, certo? Inclusive, por exemplo, outras relações que ele não cita aí, mas acho que tem a ver, a questão, por exemplo, de amamentar. Muitos brancos, filhos de brancos, foram amamentados por escravas, que tinham filhos ali na mesma época, né? E elas serviam para amamentar esses meninos. Então, tinha sempre uma relação. Fora que muitos casos, muitas situações em que passou da relação das questões sexuais, transformou nas questões sociais, relacionamentos, casamentos, né? Famílias, estruturas foram criadas a partir dessa ligação, certo? A miscigenação que ali ocorre minimizaria a diferença entre os afrodescendentes e o branco. Segundo ele, no ambiente, né, em que foi se desenhando a relação na Casa Grande e na Senzala, a tendência dali era que, a partir daquilo da miscigenação dos filhos de escravos com senhores brancos,
a sociedade brasileira também minimizaria sua diferença. Iria entender que nós somos semelhantes nesse sentido. Né? Não existia um melhor, não existia um pior. Existia o resultado dos dois, da influência de um no outro, da interferência de um no outro. Então, a ideia era que a sociedade brasileira, pela teoria do Gilberto Freire, pela teoria defendida, na ideia da Casagrande Senzala, a sociedade era para ser uma sociedade muito equilibrada, em que todos seriam reconhecidos como semelhantes. E nós, infelizmente, sabemos que não é assim ainda, certo? E o último que tem aqui é Euclides da Cunha, né, com a obra Os Sertões. Na verdade, o que mais importante a gente lembrar dessa obra Dos Sertões é que ela talvez tenha sido o primeiro retrato de uma estrutura social brasileira, da sociedade, uma sociedade brasileira. Na obra, né, que retrata a Guerra de Canudos, ele traz justamente uma ideia de como era a sociedade, um retrato. Se você quiser entender como era a sociedade nesse período, leia Os Sertões, de Euclides da Cunha. Né? Por quê? Euclides da Cunha não era sociólogo, tá? Era escritor, mas a sua obra teve um cunho sociológico muito grande. Por quê? Porque nos permite, através da sua obra, entender como era a situação. Aquilo do método sociológico da observação participante. Ele viaja, né, de São Paulo para a Bahia, né, para representar o jornal, e se envolve muito nesse conflito, se envolve muito como é que eu vou dizer, naquilo que eles defendiam. Né? Ele se envolve, né, muito na ação que ele foi cobrir. E, de certa forma, a obra dele é um relato muito grande de uma estrutura social, do retrato do Brasil naquela época, que você traz um entendimento que o Brasil sempre foi muito grande, claro, mas era tão grande essa distância que não se sabia o que acontecia no sertão, lá, né, na Bahia. Não se sabia. Quando as notícias vinham chegar, já tinha um certo atraso. Né? Então, era uma situação que, quando o governo percebeu, enviou suas obras para lá, né? Tinha a ideia da tentativa de restaurar a monarquia. Né? Inicialmente era essa a ideia de restaurar a monarquia em Canudos, né? E foi duramente repreendido pelo Estado, pelas forças militares do Estado, certo? Mas o fato dele, por que ele entra aqui? Mas ele não é sociólogo. Por que ele entra aqui? Aqui no último item, sua obra faz uma análise sociológica, como falei, geológica, botânica e da hidrografia da reunião, bem como da vida dos costumes e a religiosidade sertaneja. Ou seja, muito desse perfil do sertanejo que nós temos ainda hoje foi explicado para o resto do Brasil a partir da obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Portanto, é considerada uma obra sociológica, apesar de não ser esse o objetivo dela ter sido criada. Certo, galera? Bom, como eu disse, né? O assunto é pequenininho, algumas coisas eu já tinha falado na aula passada. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Já mandei o vídeo antes, ou o slide antes para vocês estudarem. Tá? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.